Olá, pessoal. Questão de biologia, questão 63. Aqui é o professor Rodrigo Berhardt e nós estaremos fazendo a questão de biologia da prova amarela, primeiro dia. Importante. Portadores de diabetes insípidos reclamam da confusão feita pelos profissionais da saúde quanto aos dois tipos de diabetes, mellitus e insípidos. Enquanto o primeiro tipo está associado aos níveis ou ação da insulina, no primeiro caso, o segundo não está ligado à deficiência desse hormônio. Vamos mudar a cor, daí ficar melhor, né? O segundo não está ligado à deficiência do hormônio. O diabetes insípidos é caracterizado por um distúrbio na produção e no funcionamento do hormônio antidiurético, na sigla do inglês ADH, Antidiuretic Hormone, secretado pela neurohipófise para controlar a reabsorção de água pelos túbulos renais. Tendo em vista o papel funcional do ADH, qual é um sintoma clássico de um paciente acometido por diabetes insípidos? Bom, pessoal, por que chama diabetes insípidos? Porque a pessoa tem uma maior perda de água, tá? No caso do primeiro caso, mellitus vem de mel, a palavra latina que é urina doce. Na insípidos, ela é cheia de água. Então vai ocorrer o quê? A desidratação pela falta de reabsorção de água nos túbulos renais e principalmente no tubo coletor, que é essa região aqui importante. Então, o túbulo coletor ou tubo coletor. Aqui o ADH ele vai ajudar na reabsorção de água. Então, o sangue vai capturar água. Dos néfrons, em cada rim, nós temos aproximadamente 1 milhão de estruturinhas, de unidades, chamadas néfron. Então, o néfron é uma unidade fundamental morfofisiológica, como é colocado sempre nas aulas, que são microfiltrinhos de sangue, tá? Que recebem o sangue da arteríola aferente, passa pelo glomérulo de Malpighi, tá? Ou GP, e passa pelo túbulo contorcido proximal, passa pela alça de Henle, ou Henle, no alemão Henle, né? E pelo túbulo contorcido distal. E aqui no túbulo coletor ocorre a absorção de água. Quando isso não ocorre, quando o ADH não é produzido lá no cérebro, na região perto de trás do nariz, a glândula chamada hipófise, que é do tamanho de um grão de feijão, quando não ocorre a produção de ADH, o que ocorre? O aumento do volume da urina. Então, aumento do volume urinário, tá certo? Então, esse é um conceito de fisiologia básico, tá? Então, o volume da urina aumenta e a perda de água também aumenta quando não existe o ADH para aumentar a reabsorção. Então, aumenta o quê? A desidratação, tá? Desidratação, que é coincidente com o aumento do volume da urina, tudo bem? Então, os rins são formados, cada rim, por 1 milhão de néfrons. E os néfrons são importantes na reabsorção de sais, como o potássio, como o cloro, como o sódio, por exemplo, né? Glicose, tá? Senão a gente perderia todos esses nutrientes pela urina. E quando a pessoa tem uma disfunção na hipófise, que é essa glândula pequenininha aqui, na região da neurohipófise, nessa região, o hipotálamo, que é uma outra região, ele não consegue enviar estímulos de produção de peptídeos para a produção do hormônio antidiurético. Então também ocorre isso com o aumento da ingestão de álcool. O aumento da ingestão de álcool libera hidroxilas negativas, que
que são radicais OH-, que interferem na produção de ADH também. Então, por isso, quando a pessoa bebe, ela tem um aumento da produção de urina, tudo bem? E aí ocorre a desidratação. Outro fenômeno que pode ocorrer também, no problema descrito na questão, é a diabetes mellitus, que ocorre então uma lesão no pâncreas, nas células de Langerhans ou beta. A insulina ela não é feita adequadamente ou a sua produção é muito baixa ou inexistente. E como função, a insulina tem a função de diminuir a taxa de glicose no sangue e colocar a glicose para dentro das células. Mais ou menos isso, ela regula a entrada de glicose nas células, tudo bem? Ela vai ajudar uma proteína permease na entrada, na aquisição de glicose, na entrada de glicose para a produção de energia nas células, tudo bem? Bom, eu me alonguei um pouco, mas é importante porque é um problema que acomete mais ou menos 8 milhões de pessoas no Brasil. Possivelmente até 10% da população brasileira tem algum tipo de diabetes, seja ele mellitus ou insípidos, beleza? Então, questão letra E de eu vou arrebentar no Enem. Esse é o pensamento que você tem que ter agora para 2017 ou para quem fez 2016 esse ano. Grande abraço para vocês, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Foi uma aula um pouco corrida, porque a resolução das questões também, eu não posso me alongar muito para você ter esse ritmo de resoluções, tudo bem? Grande abraço para vocês, até as próximas resoluções, até mais.